capítulo 22, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Só até aí. Feche seus olhos, você que pode. Senhor, nos apresentamos a Ti, nesse momento, acalmamos o nosso coração, de toda a correria do dia a dia, porque nós sabemos, ó Deus, que precisamos do Teu Espírito Santo, a nos alimentar, o Teu Espírito Santo, a Deus, nos fazer entender, a nos fazer compreender a Sua palavra, assim como Tu estavas lá, quando essa palavra foi escrita. Tu és o mesmo que está hoje presente em nossos corações. E nós cremos, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, estamos lendo a Tua palavra na presença do autor. E nós pedimos a Ti, fala ao nosso coração, nos assentamos aos Seus pés, acalmamos o nosso coração, Pai, e pedimos, fala conosco. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa campanha, nós estamos falando sobre a unção do sacrifício. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema, quero desenvolver com você esse tema, né, chamado efeito e causa. Efeito e causa. E nós lemos esse texto, é interessante, porque quando você conecta o efeito, né, ou a causa ao sacrifício, há uma explicação muito simples e singela. Porque é fácil compreendermos o que é um sacrifício. Se você escanear a sua vida, talvez hoje você tenha se sacrificado para vir aqui, para estar aqui. Talvez hoje na sua casa esteja sendo um sacrifício para você. Talvez o seu dia a dia tenha sido uma vida de sacrifícios. Talvez para alguns acordar cedo seja um grande sacrifício, para outros não. Talvez hoje você está passando pelo que você está passando, no seu contexto até mesmo físico, né, espiritual, mental. Não é fácil. Então, quando nós vamos estudar e analisar os nossos sacrifícios, é muito fácil a gente ler e a gente entender isso. Por quê? Porque, como a gente costuma dizer, e até alguns ditados populares, né? A gente não consegue muita coisa na vida sem sacrifício. Mas o que a palavra nos traz hoje é não simplesmente entender o que é ter um sacrifício, ou o que é passar por um sacrifício, mas é um efeito que isso faz com que a nossa pessoa, o nosso ser, se desenvolva, cresça, entenda. Porque se você for parar e analisar algumas, talvez, áreas da sua própria vida, alguns efeitos não vêm sobre você, porque talvez você não esteja se sacrificando o suficiente. É interessante quando a gente passa por isso, né? Porque normalmente o efeito é muito pequeno em relação ao seu sacrifício. As pessoas sempre focam no efeito, porque o que incomoda é o efeito. Ou seja, é o resultado do seu sacrifício. Quer ver como é simples? Imagina quando você se sacrifica, e você não tem um resultado daquilo. Há uma frustração na nossa mente, tipo assim, poxa, me sacrifiquei tanto. Vou dar um exemplo. Estuda para um concurso, e chega na hora que você precisa, na hora que você vai pegar o resultado, você é surpreendido de não ter se classificado. Há uma sensação de tipo assim, poxa, me sacrifiquei tanto, perdi sábado, perdi domingo, perdi feriado, perdi noite de sono, e não consegui alcançar aquilo
pelo qual eu me sacrifiquei. Há uma frustração dentro de nós natural em relação a isso. Alguns simplesmente pensam assim, vou deixar para lá, vou mais me sacrificar por causa disso, não. Vou deixar entregue aí do jeito que quiser, não vou estudar mais, não. Por quê? Porque não alcançou o resultado do seu sacrifício. É interessante porque o sacrifício, ele não é uma causa. O sacrifício é o efeito que também gera uma resposta, como eu te falei. Então, nós queremos muito bem buscar de Deus resultados, sim ou não? Não é bom receber a bênção de Deus, sim ou não? Às vezes você nem merece, né? Aí está a definição de graça. Às vezes você nem merece aquele presente, mas Deus te dá mesmo sem você merecer. Isso se chama graça. É o efeito de um sacrifício que Ele fez por mim e Ele fez por você. Então a graça é o efeito final do sacrifício que Jesus passou na cruz do Calvário por mim e por você. Você não merecia, eu não merecia. Mas a graça de Deus nos alcançou. Então, se você entender desde já esse efeito, esse entendimento de que você precisa gerar um sacrifício para que haja um efeito, você não mais vai ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu no seu colo. Entendeu bem isso? Eu não sei se você conhece. Eu conheço só de filme, né? Mas não quer dizer que talvez você não conheça. Mas alguém aqui já conheceu alguém que, de repente, algum amigo seu, colega, não sei, que de repente recebeu uma ligação, um parente, né? Recebeu uma ligação de, sei lá, um advogado, falando assim, ó, você é fulano de tal? Sim. Você herdou aí não sei quantos milhões, não sei quantas cabeças de gado, umas fazendas aí no interior do Mato Grosso, porque você tinha um tio e esse tio deixou para você tudo. Conheceu alguém assim? Eu já vi um monte, em filme. Em filme. Porque em linhas gerais pode acontecer, né? Mas em linhas gerais não é assim. Seria muito bom se fosse assim, né? Você não se sacrificar em nada, você não estudar para nada, você não se esforçar em nada, e de repente alguém tipo assim, eu gostei de você, vou te dar um emprego para você ganhar 10 mil reais. O que você vai fazer? Nada, vai ficar só em casa. É só abrir a internet lá e ir clicando no negócio lá de meia hora, pode ficar lá na rede social, dormir até mais tarde, mas isso precisa ser agora. A hora que você quiser, você entra e faz. Bom, tá esquisito isso daí, mas não sei, pode existir um emprego assim, um trabalho assim, não sei. Mas em linhas gerais, você sempre vai precisar se sacrificar muito para atingir os seus objetivos. O cristianismo não é um cristianismo, Deus não te chamou para viver um cristianismo de facilidade. Que as coisas vão chegar na sua mão, né? Sem que você se sacrifique, sem que você se esforce, sem que você coloque força. Por quê? Porque o reino de Deus é ganhado ou ganho como? Mas não é pela graça, não? Não confunda a salvação. Amém? Com o seu sacrifício. A pessoa pode estar no leito de morte 10 segundos antes de morrer, aceitar Jesus e vai entrar no céu. Não dá para a gente ler? Eu não consigo ler o coração de ninguém, só Deus. Mas como eu falei, em linhas gerais, você sempre vai precisar se sacrificar. Por quê? Como diz aqui o nosso desenvolvimento aqui, o sacrifício te aproxima de Deus. O sacrifício te aproxima do seu alvo. O primeiro ponto de uma pessoa que se sacrifica é que ela depende de Deus. Fala para o seu irmão assim, ó, o Espírito Santo só te faz lembrar aquilo que você leu e aquilo que você aprendeu. Entendeu bem isso? Pastor, mas existe a revelação, existe o sobrenatural, existe algo que sim, mas isso não é uma rotina na sua vida. Entendeu bem isso? Eu posso orar com você ali, Deus fala assim, olha, eu tenho uma revelação para você. Sabe qual é a revelação? É isso. Você sapateia, chora, eis que recebo, eis que te digo, amém, glória a Deus. Não pode ignorar que isso não exista. Mas depender só disso, viver só atrás disso,
Não é assim. Você precisa receber de Deus, você precisa entender que você precisa ter vamos dizer, uma individualidade com a pessoa do Espírito Santo dentro de você. E para que você viva isso na sua vida, você vai passar por sacrifícios. Porque na definição de sacrifício, a gente pensa logo assim, né? Não, sacrificar é não ir para a cruz, é furar minha mão, é isso, é aquilo. A extensão da palavra, a extensão do efeito, né? Do efeito da palavra sacrifício é muito maior do que o que a gente imagina. Que quando você, né, não aceita determinados convites, que era tão bom para o seu corpo, né? Que era tão bom para você. Algumas situações que se tornam tão boas para a sua carne, quando você rejeita aquilo porque é pecado, você está se sacrificando. Você está dizendo para a sua carne assim, ó, não, eu não, ai, mas que vontade, ai, né? É aquela pessoa que tem o colesterol lá na NASA, lá nas estrelas, e te é oferecido uma picanha com aquela gordura assim, que chega estalando assim. Você, vou comer só um pedacinho. Misericórdia, o que pode acontecer com você? Né? Então, o que você faz? Não. É um sacrifício. Então, nós vivemos isso dia após dia. É o site que você acessa, é o convite que você recebe, né? Hoje você não precisa nem mais acessar. Parece que as coisas te acessam. Já percebeu isso? Você não precisa nem mais ir atrás assim, vou botar aqui um negócio esquisito para me ver aqui. Nem precisa, aparece para você sem você pedir. E é tão interessante que como é que fala? A palavra técnica, mas esqueci. O seu histórico de perfil do que você acessa na internet é tão interessante que se acessar alguma coisa sobre determinado assunto, no outro dia te é oferecido, né, pela internet aqueles assuntos, não é? Vou botar um exemplo assim, se você botar lá no Google, lá no YouTube, lá, você botar lá assim, ó, carro amarelo. Assim, um monte de carro amarelo. Aí você, cansei de ver carro amarelo. Tira, tá bom. Quando for amanhã, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer propaganda nas suas páginas pessoais da internet, onde lá embaixo está aparecendo o quê? Carro amarelo. Você entendeu como é que é o efeito disso? Então, o que você precisa compreender? Que a cada dia você precisa fazer a sua dose de sacrifício. Nada vai cair no seu colo, vai vir diante de você de graça. Precisa haver um esforço. Então fala para o seu irmão, tem que haver um esforço. Pessoas que verdadeiramente dependem de Deus e estão próximas de Deus conseguem ver uma vida de sacrifício. Por quê? Possuem as seguintes características, identificadas em Abraão, conforme o texto, na vida de Abraão, conforme nós lemos. Primeiro, o texto que nós lemos, né? Gênesis 22, 1 e 2. Vencem as provas com esperança. Quantos aqui estão esperando uma resposta de Deus para alguma coisa? Levanta sua mão. Eu acho que todo mundo, né? Praticamente todo mundo. Não é isso? Só que passa dia, passa semana, passa meses, passa anos, e a resposta não vem. O que você faz? Vou parar de me sacrificar, jejuar uma vez por semana, eu vou parar. Orar, eu vou parar. Buscar a Deus, eu vou parar. Por quê? Não estou vendo o resultado do meu sacrifício. Entendeu? Nós somos assim. Na vida de Abraão, conforme o texto que você leu, Deus pede a Abraão um sacrifício. E qual era o sacrifício que Deus pediu a Abraão? Qual foi? Seu filho. Mas observa que na história de Abraão, Deus fez a gente falou muito de Abraão na campanha anterior, né? Deus fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Primeiro Deus fez o chamado, né? Deus chamou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para cá, né? Vai para a terra que eu te mostrarei, tal. Farei de ti ou seja, vocês entenderam? Uma grande nação. Abraão vai conversar com Deus, né? E fala, Senhor, mas sabe o que é? É que eu não tenho
Eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiro. Vou chamar o meu servo e tal. Deus falou, não, eu vou dar um herdeiro para você e para sua esposa. A Bíblia na história, nasce Isaac. Não é isso? E Deus pede a Isaac como sacrifício. Nesse texto você leu. Nós, principalmente os pais, nunca imaginaríamos que Deus poderia nos pedir uma coisa tão importante para as nossas vidas. Você que é pai, você que é mãe, você imagina? Deus não faz mais isso hoje, né? Hoje nós estamos debaixo de uma outra regência espiritual, podemos dizer assim. De uma outra dispensação. Mas nesse período aqui, Deus fala assim, ó, Abraão, me oferece o seu filho como sacrifício. Imagina. Imagina você, pai, você, mãe, passando por isso. Não dá nem para imaginar, né? Eu não gosto nem de pensar, Deus não vai fazer isso comigo. Né? E se fizer hoje também eu não faço, porque eu amo muito o meu filho, eu sei que Deus não vai pedir isso. Mas Deus fez isso com Abraão. Observe que na Bíblia existe o sentido literal, né? O que está ali, Deus pediu a Abraão. Mas quando você vai fazer a aplicação daquilo que a Bíblia ensina, tem um significado espiritual. Por que muitos não conseguem entender quando leem a Bíblia? Porque eles estão lendo apenas como uma história, apenas como se fosse um livro de história, como se fosse história do Brasil. Pega o livro de história do Brasil, começa a ver lá, as caravelas, tinta, mina, saíram de não sei aonde, foi para não sei aonde, é uma história corrida, tá? Tem gente que lê a Bíblia assim. Aí agora, quando você pede ao Espírito Santo, o que isso daqui tem significado espiritual hoje na minha vida? Hoje, na minha vida, porque significado espiritual naquela época também existia, mas era para um outro propósito. Mas como a palavra de Deus, ela transcende, né? Ela transcende da sua época para dentro dos nossos corações hoje, porque, como eu orei no começo, quem estava lá inspirando os autores, quem era? O Espírito Santo. E hoje se faz presente aonde? Fala assim, dentro de mim. Então você tem a possibilidade de ler a Bíblia na presença, você tem a possibilidade de ler a palavra de Deus na presença do autor. Já pensou isso? Já pensou se pegar um livro, né? Um livro qualquer, um livro, e você olhar assim e falar assim, gostei desse tema. Quem é o autor? Ah, o autor é ela. Aí você pega o livro, acha onde ela mora, vai na casa dela e fala assim, lê para mim, me explica. Você entendeu? Você é Marinês Batista? Sim, sou. Foi a senhora que escreveu esse livro? Foi. Vou sentar aqui do lado, abre para mim. Faz o seguinte, eu vou lendo e você vai me explicando o que significa. É tão importante isso, você entender que ao ler a palavra de Deus, você precisa conhecer o autor. Ah, nós somos muito despreocupados com isso, né? Muitos leem livros só pelo título, né? Tipo assim, como ganhar dinheiro trabalhando pouco? Aí a pessoa olha lá, opa, pô, esse assunto aqui me interessa. Aí passa meia hora e fala assim, quem é o autor desse livro? Não sei nem quem é. Só gostei do título, comecei a ler, gostei do assunto. Mas quem é o autor? Sabe onde ele mora? Sabe qual é o credo dele? Sabe qual é o entendimento que ele tem? Qual é a linha filosófica, textual que ele usa? Não sei nem quem é. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma fotinha dele aqui na contracapa, aqui na lateral, aqui tem uma foto aqui. Ah, tá dizendo aqui, ó, que ele é isso. Ah, legal e tal. Vai lá conversar com o autor para perguntar para ele o que ele quis dizer com esse termo dentro do livro. Você vai? Hã? Quantos livros você já leu que você nem conhece o autor? Não é assim? Agora, quando você vem para dentro da Bíblia, não. Você precisa ter intimidade com Deus, porque à medida que você vai ter intimidade com Deus, / Espírito Santo, ele começa a trazer entendimento dentro de você sobre aquilo que você está lendo. Ou seja, você está lendo a palavra na presença do autor, e ele vai decodificando e explicando isso dentro do seu coração. Você entendeu bem isso? Então, olha só, vê se você compreende isso como eu compreendo. O Espírito Santo está dentro de você também. Só estou sendo um canal aqui, mas ele está dentro de você. Vamos lá. Deus pediu a Abraão o quê?
Ajuda aí. Pediu quem? Seu filho. Amém? Seu único filho. Fala comigo, seu único filho. Já começou a entender alguma coisa daí. Sim ou não? Seu único filho. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Tem alguma coisa a ver? Começa a pensar aí. O Espírito Santo está aí dentro de você se movendo aí. Ele pede seu único filho. Você compreende comigo que o único filho de Isaac, ou melhor, o único filho de Abraão era a sua descendência? Você entendeu bem isso? Que Deus prometeu a Abraão, o seu filho, pediu o seu filho em sacrifício, e Abraão iria, né, oferecer o seu único filho em sacrifício. Não vou nem expandir demais isso, mas eu quero te dar uma verdade bem clara. O que Deus estava pedindo a Abraão aqui, sabe o que era? A sua descendência. Você entendeu isso? Você entendeu que Deus falou para Abraão assim, ó, Abraão, sacrifica tudo que você tem, toda a sua descendência, para mim. Forte isso, né? Porque Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te dar uma descendência, o seu filho vai ser isso, a sua descendência vai ser como areia, como a estrela do céu e tal, e isso. Abraão, que não tinha perspectiva de ter nenhum herdeiro, Deus agora dá a ele o Isaac, que seria herdeiro, e através de Isaac veio tudo, né? E agora Deus vai e fala para Abraão, Abraão, e aí, beleza com o teu filho aí? Show de bola, Senhor, minha herança, já estou trabalhando com ele aí, já nasceu milionário, porque vai herdar tudo que eu tenho, e tudo que o Senhor é na minha vida. Então, as terras, tudo aquilo vai herdar. Pois é, oferece ele para mim, em sacrifício. A nossa cabeça, a gente ficar como? Dá para a gente entender? Tipo assim, Senhor, eu sei que se eu degolar o menino em sacrifício, eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele, porque o Senhor é Deus, já mostrou isso para mim. Agora, eu não estou entendendo, Deus, se eu sacrificar ele e o Senhor não ressuscitar ele, como é que vai ficar o meu futuro? O Senhor tem uma promessa, não tem? Como é que vai ser? Então, o que Deus pediu a Abraão foi que ele sacrificasse o quê? Seu futuro, sua descendência. Você entendeu isso? Deus falou assim, ó, me entrega o seu futuro. Deixa que eu vou cuidar. O Espírito Santo está dentro de você aí, está falando contigo. Para que tanta preocupação, Abraão? Para que isso? Para que aquilo, Abraão? Me entrega toda essa sua preocupação, porque eu vou cuidar do seu futuro. Eu vou cuidar da sua descendência. Entregue ela toda para mim. Abraão pega o seu filho, coitado do menino, né? Sobe lá o monte lá. Chega uma hora que o menino deve olhar para um lado, olhou para o outro, falou, pai, eu estou vendo aqui. Está ali o altar, está aqui. Cadê o sacrifício? Hã? Cadê o sacrifício? O que Deus fala? O que Abraão fala para o seu filho? Hã? Deus proverá. Mas olha que interessante. É muito mais fácil falar assim, Deus proverá, não é? Do que nós falarmos assim, sacrifício é você. Não é? Dá para imaginar Abraão falando para o filho dele assim, sacrifício é você, filho. Você acha que isso rolou na cabeça dele? Sim ou não? Vamos concatenar isso? Abraão pega o seu filho, né, amarra ele lá, coloca ele na posição lá de degolar, lá de sangrar o menino. A Bíblia não relata que o menino estribuchou, que o menino vai sair correndo. E na hora que Abraão vai sacrificar, o que Deus fala para Abraão? Para, Abraão.
eu entendi. Eu compreendi que você realmente iria me entregar toda a sua herança, todo o seu futuro. Aí, de repente, aparece lá um bichinho lá, um cordeirozinho, um cabritozinho lá, agarrado lá, numa macega lá. Aí Deus fala, vai lá e sacrifica aquele lá no lugar do seu filho. Entendeu o que Deus te pede? Se você fosse Abraão, você falaria com Sara? Sara, nós vamos ali rapidinho no Monte Moriá, vamos fazer um sacrifício ali. Aí, Abraão, tá bom, vai pegar a ovelha lá? Não, o sacrifício vai ser nosso filho aqui. Você tá maluco? Ia sair correndo com ele. Você entendeu bem isso? Então, primeiro, olha o que diz o final do texto. Oferecendo ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Qual é o sacrifício que hoje Deus pede para você? O que seria, pastor? Um dízimo alto? Uma oferta alta? Fala para o seu irmão assim, ó. Deus, o sacrifício que Deus quer de você é só a sua vida toda. Entendeu? Não, então vou dar o dízimo aqui e está fechado. Não, filho. Porque os 90% que fica com você também não é seu, não. É de Deus. Você é o quê? Um mero o quê? Mordomo, administrador. Você entendeu bem isso? O que Deus estava se revelando a Abraão era dizer isso para ele, Abraão, olha, você é um mero administrador da herança que eu estou te dando. Devolve tudo para mim. Quando chega na hora, Deus fala assim, testei sua fé. Entendi que você realmente está disposto a oferecer um sacrifício. Mas o sacrifício não é seu filho, não. É aquela ovelha que está ali. Porque eu entendi em você. Amém? Segundo, são adoradores, né? Lembrando que nós estamos falando aqui sobre as características, né, das pessoas que estão próximas de Deus, que entendem o que é oferecer um sacrifício. A primeira delas é esse que eu acabei de falar. Segundo, são adoradores em espírito e verdade. João 4 fala assim, o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você precisa entender que Deus sempre vai te colocar à prova. Ei, pastor, essa aí, né, de onde o senhor tirou? Deus está te preparando para algo novo. Não é o resultado da sua oração, ou não? Ou você quer ficar com algo velho? Ou você está satisfeito com o que você tem? Ou a sua oração assim, ó, Senhor, eu estou bem de vida, Senhor, eu não preciso de mais bênção nenhuma, Senhor, né, eu já tenho dinheiro suficiente, já tenho saúde suficiente, né, já está tudo tranquilo, não preciso de mais nada, Senhor. Deus vai olhar e fala assim, anjo, recolhe lá aquele menino lá. Eu não preciso de nada. Mas não somos assim. Todos nós precisamos, eu perguntei, quem almeja, quem está atrás, quem está precisando de alguma coisa, todos nós precisamos. E o que Deus fala, o que Deus traz para a gente é, eu sempre vou te colocar à prova. Por quê? Imaginem, só passa, na minha época era série, né, João? Nossa época era série, hoje eu não sei como é, mudou tanto o negócio de escola aí, gente, que é cada nome diferente. Mas vamos lá, você está na 6ª série, existe isso ainda? Sexto ano. Você está no 6º ano. Você só passa para o 7º ano se passar em quê? Se passar o tempo. Não, mas se passar o tempo eu passo para o 7º ano. Não, filho. Você tem que passar nas provas. E para o 8º? Tem algum ano que passa sem prova? Não sei, porque na minha época não tinha. Hoje tem? Tem algum ano que passa? Então vou passar sem prova? Ah, não, mas lá na alfabetização, pequenininha, gente, por favor, guarda as proporções aí. Mas, em linhas gerais, quando você quer algo maior de Deus, você vai passar por provas. Então, talvez você não esteja hoje capacitado para receber a bênção que Deus tem para você. E aí você vai ser o quê? Provado. Para que realmente você tenha dentro de você a capacidade de gerenciar a bênção que Deus tem para você. Porque enquanto você não tiver essa capacidade, sabe o que você tem que fazer? Fala para o seu irmão assim, estuda, menino.
Entendeu? Cresce, desenvolve, vai atrás do seu potencial. Fala assim, para mim e para minha herança. Amém? Isso é interessante, né? Terceiro, não procure opiniões contrárias ao seu sacrifício. Eita, isso é fogo. Normalmente, quando Deus exige de você um sacrifício, você procura alguém para conversar que te impeça de te sacrificar. Quando Deus fala com você e você obedece, Deus gera resposta na sua vida. Entendeu bem isso? Quantos aqui torcem por algum time? Tem algum time assim, né? Ah, não é time do coração não, pastor, mas eu gosto aí do Flamengo e tal, não sei. Do Vasco, do Fluminense, eu gosto do time tal. Quantos aqui tem alguma afeição assim? Mais ou menos, né? Deus que são mais fervorosos, outros menos fervorosos. Mas você já viu quando se junta um monte de gente que é do mesmo time? Que vai falar daquele time? Não é? Aí você tá lá, não, hoje vai ter um jogo do... Vou chutar aqui. Palmeiras, sei lá. Não vou falar Flamengo não, senão vou puxar a sardinha pra mim. Palmeiras. Aí se junta um monte de palmeirense. Aí começa, caramba, velho, hoje vai ter jogo e tal. E quando o Palmeiras ganha? Quando chega no outro dia do trabalho, como é que fica a turminha dos Palmeiras? Aí, galera, viu lá? Olha, pô, que golaço, foi legal e tal, não sei o quê. Agora, quem é corintiano faz o quê? Pô, mas o cara também roubou, o juiz roubou pra vocês. Não sei o quê, que foi. Ele sempre vai ser o quê? Do contra. Não é? Ele sempre vai ser contrário. Sabe o que muitas vezes nós passamos por muitos problemas, muitos sacrifícios, muitas questões que Deus nos chama a desenvolver e nós não desenvolvemos. Sabe por causa de quê? Porque nós estamos dando ouvido aos outros. Você entendeu? Estamos dando ouvido aos outros. Se Deus tem te chamado, se Deus tem te conduzido, tem te levado para um novo nível de entendimento, para um crescimento, para um desenvolvimento pessoal, para que você estude, para que você desenvolva a tua capacidade intelectual, para que você melhore a sua saúde e etc e tal, meu irmão, desenvolva isso em Deus, faça os seus sacrifícios, mas vai ter um desconjuro credo do outro time que vai chegar para você e vai falar o quê? Nossa, por que você está assim? Não, porque eu estou... Ai, mas tem que ter isso mesmo? Para que dando sacrifício? Eu não faço isso não. Olha, eu estou vivendo assim, estou fazendo assim, e está assim, e está assim, e está assim. Mas fala assim, ó, parabéns. Torça para o seu time lá, deixa eu torcer para o meu time aqui, deixa eu oferecer o meu sacrifício, porque é isso que Deus tem para mim. O meu sacrifício me leva a provas, e a aprovação nas provas te leva para um outro nível. Entendeu bem isso? E talvez é nesse outro nível é que esteja a sua bênção. Sabe por que você não alcança? Porque você não chegou lá ainda. Quarto, não aceita oferecer a Deus sacrifício que não te custe nada. Há um texto lá em 2 Samuel, eu vou ler para você, que diz assim: E disse Araúna, porque vem o rei meu senhor ao seu servo. Ele falando para Davi, né? E disse Davi, para comprar de ti a sua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor. Vou resumir essa história. Davi recebeu de Deus um chamado para que ele sacrificasse a Deus. Fizesse lá o ritual de sacrifício, como você já conhece. E aí ele foi até determinado local, ele viu uma região e falou assim, ó, nossa, essa região aqui, essa elevação, ela é assim, ela é um pouquinho plana, caída para cá, caída para lá, a água, o sacrifício vai ser assim, vai ser assado e tal. Olha, é excelente, eu quero essa terra aqui. Aí ele vai até o dono da terra e ele fala, olha, eu quero comprar sua terra. Assim, eu vender minha terra para o rei? Não tem como. O senhor pode usar a terra que o senhor quiser, da forma como o senhor quiser. Ele doou, tipo assim, eu passo aí escrito aí a terra para você. Olha, para o senhor, rei. O que Davi falou? Lembra? Você lembra dessa história? O que Davi falou? Não vou sacrificar nada, né, nesse terreno aí de graça. Eu não aceito oferecer a Deus um sacrifício que não me custe. Aí eu volto naquela parte que eu já falei para você hoje, aonde você está junto do autor e você entende isso. Da seguinte forma, Davi sabia que uma forma de agradar a Deus deveria ser através de sacrifícios.
E ele não aceitava fazer um sacrifício que fosse fácil, que não te custasse nada. Entendeu? Muitas das vezes nós somos assim. Lembra que eu falei no começo? Nós queremos sacrificar a Deus, mas não queremos que nos custe nada. Eu quero crescer, pastor, eu quero desenvolver meu potencial. Tá bom, como é que eu faço? Sacrifício. Ah, não, pastor, eu queria crescer, desenvolver de forma que eu não me sacrificasse em nada. A vida vai te cobrar isso, o seu trabalho te cobra isso, a sua família te cobra isso, a criação com seus filhos, o seu relacionamento pessoal te cobra isso. Você precisa desenvolver. Diga assim, eu nunca vou oferecer um sacrifício que não me custe nada. Sacrifícios a Deus no dia da angústia. Eita, esse aí que é o mais difícil. Porque a Bíblia diz que nós viemos do pó. Para pensar. Nós viemos do pó. Fala assim, eu vim do pó. E Deus falou que a serpente se alimentaria de quê? Você acha que é coincidência? Que a tradução está errada? A Bíblia diz que Deus, após impetrar sobre a serpente a maldição, falou que ela se alimentaria do pó da terra, de onde você veio. Pesado isso, né? Então isso quer dizer que eu sou pó, vou virar pó, e a serpente se alimenta de mim? Não fica uma coisa meio esquisita, né? Mas como a Bíblia se discerne espiritualmente, e não literalmente, simplesmente, você entende que aquilo que você faz pode alimentar o mal na sua vida. Entendeu bem isso? Você imagina, gente, eu não sei se alguém aqui fumava antes de vir para cá. Não dá para entender que a pessoa que é alcoólatra, que a pessoa que fuma, usa tóxico e tal, ela não entenda que ela está o quê? Se matando, ela está alimentando o mal dentro dela. Você entendeu bem isso? Então, ou seja, está impetrado sobre a raça humana o quê? Quando você não busca a Deus, quando você não sacrifica a sua vida a Deus, quando você não entrega a sua vida no altar, você está alimentando o mal que quer te destruir. Entendeu bem isso? Então, o seu maior desafio é você vencer o mal que quer te destruir. O diabo não se cansa de ser diabo. O mal não se cansa de ser mal. Ele sempre quer te levar para o pior. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. E o seu desafio, quando você se sacrifica, quando você se entrega literalmente a Deus, vencendo a sua própria carne, você está deixando de alimentar a ação do maligno na sua vida, na sua descendência, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. Por isso que você não pode deixar de buscar nunca a Deus. Entendeu bem isso? Salmo 50, o último versículo diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Está aqui o texto, eu fecho com esse texto. Oferece a Deus um sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da sua angústia, e eu te livrarei. A gente pega só a parte B, né? Estou angustiado, Senhor, me livra. Ei, lê a parte A do versículo. Faça o seu sacrifício. Amém? Qual é o sacrifício que você precisa fazer na sua vida? Qual é? Deixar de se relacionar com algumas pessoas? Talvez esse seja o seu sacrifício. Deixar de assistir algumas coisas? Talvez esse seja o seu sacrifício. Buscar mais a Deus? Talvez seja o seu sacrifício. Ler mais a palavra? Ai, pastor, mas eu não tenho tempo. Pois é, seu sacrifício é acordar mais cedo para ler a Bíblia. Entendeu? Então, pense sobre isso. Jesus, ao se sacrificar na cruz do Calvário, ele estava trazendo para nós hoje uma revelação profunda. Porque nós só imaginamos Jesus ressurreto, né? Vivendo na nossa vida, né? Como não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
esquecemos do entendimento do que é o sacrifício. Então, a unção do sacrifício, que é o tema dessa campanha, é muito mais próprio para os nossos dias hoje do que nós estamos vivendo, para a gente compreender que esse sacrifício aqui na cruz é muito mais importante do que a gente simplesmente vou me sacrificar, como vou fazer meia hora de jejum de ketchup. Meia hora não, meio-dia. Não, tá bom, um dia. Você consegue ficar um dia? Não, pastor, tá bom, então vou ficar uma semana sem tomar ketchup. Sem comer ketchup. Vai ser o meu sacrifício. Fala para o seu irmão assim, ó, cuidado. Não, fala com força, cuidado. Porque a Bíblia fala de sacrifício de tolo. Aí é outra pregação, né? Amém, gente? Vamos ficar em pé. Eu não sei qual é o sacrifício que Deus te pede hoje. Eu não sei qual é o sacrifício que há aí no seu coração que você tem que fazer. Mas uma coisa é certa. Esse sacrifício vai tirar você da angústia. Vai te livrar. A você e a sua descendência. Deus só pede a você, sabe o quê? Tudo. Ah, mas não era só vir no culto domingo, não? Falei, esse sacrifício é muito pouco, querido. Amém? É muito mais. Culto, domingo é um culto, é um dia que você está, né? Na nossa cultura, domingo é um feriado, né? Como se fosse um feriado, um dia de descanso, mas nas outras culturas pode ser outro dia, não sei. Mas não importa se é cultura A, B, se é sábado, se é domingo, se é... Não importa. O que importa é que o sacrifício de Deus na sua vida precisa ter efeito todos os dias. Você vai acordar amanhã e você vai ter a sua rotina. Qual vai ser o seu sacrifício? Amém? Jesus já fez o dele. E ensinou para você como é que faz. Então eu te convido agora a você fechar os seus olhos. Você que pode. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, você está conosco online. Repita comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, eu me entrego agora como um sacrifício vivo diante do teu altar. Eu entendi que o meu sacrifício trará bênçãos para as gerações futuras, para os meus herdeiros. Por isso que eu viva dia após dia, vivendo os sacrifícios que tu tens me chamado a viver. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Entra na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, na minha empresa, e eu te entrego o meu futuro, em nome de Jesus. Amém. Se eu me